Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Hoje eu quero já entrar no assunto aqui bem interessante, né? Inclusive teve até um vídeo que eu até publiquei, né? Num Shorts, né? No meu canal, se não me engano, não sei se é no Desconstruindo ou no Despertando, né? Falando sobre o Universo 25, né? O Universo 25 foi um experimento científico conduzido por um cientista americano, né? John B. Calhoun, né? Em 9 de julho de 1968. Se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar esse experimento que foi feito, né? Com ratos, né? Num labirinto. Mas começando a reflexão de hoje, né? Hoje eu fui fazer minhas compras, comprar o meu arsenal de carnes para colocar no meu freezer, né? Que não pode faltar carne na minha dieta, né? No meu freezer, né? No meu congelador. Aí eu voltando de lá, né? Já paguei todas as minhas dívidas, já quitei os meus débitos, né? Com, com o banco, né? O que eu tinha que pagar, já resolvi, né? As minhas pendências. E aí, saindo do mercado, eu vi uma moça falando com um motorista de uma van escolar. Não dá para reclamar, né? Pelo menos tem serviço, né? E ruim seria se não tivesse, né? Aí eu fiquei pensando comigo, hoje em dia tem serviço. Tem até serviço e emprego, né? Mas o que falta é mão de obra qualificada para o mercado de hoje. Como sempre, a mesma narrativa, né, de 35 anos atrás, que sempre ouvi, ó, essa cantilena, que nunca você tem o perfil para trabalhar numa empresa se você não tem a qualificação ideal para aquele tipo de cargo. Eu vendo um vídeo aqui sobre diplomas, né? Diploma hoje em dia, ninguém quer admitir que não vale mais nada hoje em dia ter diploma, né? Eu tenho diplomas aqui no meu quarto. Diplomas, certificados de cursos que eu fiz. Né? Psicologia clínica, extensão de psicologia clínica e comportamento que eu tenho, ciência da inteligência, inteligência emocional, assistente social, né? Eu tenho noções, né? Tenho conhecimento na área. Estudei no período da pandemia, né? Da fraudemia, né? Então, hoje em dia, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento sem atitude, sem ação, se restringe apenas a, né? Apenas ao saber, mas não se você não tiver atitude de usar aquelas ferramentas a seu favor para que você desenvolva uma habilidade, né, para ganhar dinheiro de alguma forma, né? Porque hoje em dia o poder aqueles que detêm o poder são um grupo muito minoritário de pessoas que detêm o poder de controlar o sistema, os meios de comunicação, o poder da mídia, da economia, que estão atrás das cortinas, né? Das 13 famílias mais ricas, das elites dinásticas que estão atrás das cortinas, que governam o mundo. Esses têm o poder na mão, né? Ditar o que você deve pensar, o que você deve comer, o que você deve fazer. Né? Até mesmo, né? Jogar um grupo específico de pessoas à margem, né? Relegar uma margem de um grupo específico de pessoas, né? As quais não têm, né? Aquela qualificação, não tem, né? A capacidade de adaptação, adaptabilidade às circunstâncias que estão se apresentando hoje no mundo e no país. Andando hoje na rua, a gente vê a realidade lá fora. Em casa a gente não tem como a gente ver, enxergar a realidade, mas nas ruas, saindo da abadia, a gente consegue perceber as nuances de como é a realidade lá fora. Como aquela frase do Arquivo X, né? A verdade está lá fora. E realmente é verdade. Né? Diploma garante alguma coisa? Ninguém quer admitir isso. Né? Eu passei um longo tempo da minha vida, né? Sem buscar, né? Uma recolocação, né? Num trabalho que se me dê um certo tipo de, né, estabilidade financeira, que é o que muitos buscam hoje. Estabilidade, né? Uma segurança. Eu trabalhei com pesquisa, trabalhei com confecções, com calçados, lava rápido, com estoque, até vendendo gelinho já vendi na rua. Né?
Até uma pessoa falava para mim, você não pode ter soberba nesse trabalho, você tem que aceitar o que tem, o que é possível você fazer para ganhar dinheiro, né? Mesmo que seja humilhante. E muitos aceitam, né? Para sobreviver, né? A uma circunstância que você não deseja, mas você está vivendo aquela realidade, né? Pois bem, legítimas, vamos analisar aqui, né, esse experimento científico dos ratos e como isso, né, tem muito a ver com a nossa realidade em sociedade. Né? O objetivo era estudar os efeitos do crescimento populacional em ambientes superlotados, né, criando um paraíso dos ratos, né, a roda dos ratos, né, com comida, água e abrigo ilimitados, temperatura ideal e ausência de predadores. Inicialmente, a população cresceu rapidamente, dobrando a cada 2 meses, né, na experiência aqui, né, até atingir cerca de 620 indivíduos. Né? E a partir daí o colapso social começou. Né? Surgiram comportamentos anormais, como agressividade extrema, canibalismo, né, até um traço de homossexualidade nos ratos também, a negligência dos filhotes e isolamento social. Isolamento social, não é interessante isso? E surgiram classes de ratos chamados ratos bonitos, machos que se recusavam a lutar ou se reproduzir, e fêmeas isoladas que não cuidavam dos filhotes. Então a reprodução caiu para zero aqui, né? A mortalidade infantil atingiu 100%, e em 1973 o último rato morreu. Né? Então o que isso nos mostra aqui? O experimento foi amplamente interpretado como um aviso sobre os riscos da superpopulação e da perda de conexão social. Né? Com paralelos frequentes à sociedade humana moderna, especialmente em contextos urbanos, digitais e de isolamento. Né? No entanto, pesquisadores atuais questionam sua aplicabilidade direta a seres humanos, destacando limitações científicas, como também, né, métodos subjetivos e ausência de medições fisiológicas e aspectos éticos problemáticos também. Né? E além disso, o Universo 25 permanece como um dos estudos mais emblemáticos sobre o comportamento coletivo, influenciando áreas como psicologia, sociologia e arquitetura e até ficção, né? Como até um filme aqui, né, o Soylent Green, livro de Universo 25, Lições de um Paraíso Perdido para a Sociedade Humana, que explora seus paralelos com desafios atuais, como polarização, desconexão digital e perda de propósito. Né? Então isso aqui é bem interessante, né? Ser aprofundado aqui, né? Foi chamado o Apocalipse dos Ratos aqui, né? Que numa matéria aqui também, né? Nos fins dos anos 60, a explosão demográfica era a séria preocupação, né? O experimento aqui de John Calhoun deu condições de vida ideais a um grupo de camundongos, né? E o experimento aqui, né? Então, apesar de haver espaços e recursos para até 3.840 camundongos, a população da utopia nunca ultrapassou os 2.200. Né? E o último nascimento foi no dia 600 da experiência. E a partir daí a sociedade roedora entrou em mencionado ralo comportamental. E os animais esqueceram-se de como se cuidar das crias e até interagir normalmente. E a dinâmica social com paralelismo alarmantes com as sociedades humanas densamente povoadas. Né? Muito curioso isso. Né? Humanos, né? Com o tempo aqui, no entanto, a interpretação de Calhoun foi questionada, né? Foi questionada essa experiência dele aqui, né? E alguns pesquisadores argumentaram que o problema não era a densidade da população em si, mas a concepção do experimento que permitia aos roedores mais agressivos monopolizar os melhores espaços, criando uma desigualdade artificial. Será que os mais fortes sobrevivem nessa sociedade? Ou os mais inteligentes? Em nossa sociedade hoje, brasileira, por exemplo, os mais inteligentes ou os mais fortes sobrevivem hoje? Então fica aí uma reflexão e uma análise a cada um dos presentes aí. Não é mesmo?
Então, críticos aqui também objetaram que os seres humanos não são camundongos. Estudos posteriores demonstraram que os humanos são capazes de se adaptar à superlotação de formas que são impossíveis para os bichos. Por outro lado, hoje em dia, muitas cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, sofrem por uma densidade insuficiente, não excessiva, resultando em isolamento social e falta de moradia financiável. E apesar das falhas e limitações aqui, né, a Utopia dos Camundongos, de John Calhoun, segue sendo uma poderosa metáfora sobre a complexidade das sociedades. Para além das simples advertências sobre as aglomerações, ela convida a questionar as noções de corriqueiras de progresso e bem-estar. Não é mesmo, né, gente? Mas muito interessante aqui, né? E o que faz uma comunidade prosperar aqui, né? Como equilibrar, né, as necessidades individuais e as coletivas? E o que fica muito claro é uma máxima que, embora óbvia, os humanos estão sempre esquecendo. Por si só, a abundância material não garante uma sociedade saudável. Né? Muito bem, ladies and gentlemen. Então deixo com vocês mais essa análise aqui dessa matéria, o DW em destaque, né? Desse blog aqui, né? De 25/8/2024, né? Do DW em destaque, né? Posso deixar o link para vocês depois pesquisarem, caso tenham interesse. Então deixo com vocês mais essa análise, mais essa reflexão e mais esse vídeo. E mais um. Despertando das ilusões fabricadas.